Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco a senhora Cristina Betts, diretora-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Cristina Betts, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um super prazer estar aqui com vocês de novo na nossa teleconferência aqui do terceiro trimestre de 24. E aqui só para, antes de partir aqui para a apresentação, a gente vai mudar um pouco o nosso formato de apresentação nessa rodada, para fazer um pouco mais sucinto, ter mais tempo depois para perguntas e respostas, mas é só para falar antes que realmente a gente teve um período com uma ótima performance, eu acho que a gente teve realmente uma melhora significativa em vários indicadores, né? E eu acho que a gente está muito confiante aqui, o Guido vai falar no final aqui, né, na nossa evolução do ano e no nosso encaminhamento aí para o final do ano, cumprindo o guidance da companhia. Então, já partindo aqui, já mudando um pouco o nosso esquema para o slide 3, falar um pouco das vendas, né? Acho que a gente tem vendas aqui, se a gente olhar o slide, né, do lado esquerdo do slide, a gente mostra um pouco do crescimento das vendas e depois do lado direito, mostrando aqui um pouco da evolução da taxa de ocupação, né? Então, começando com vendas, eu acho que realmente a gente teve uma venda que vem seguindo acima da média do setor, né? A gente olhando um pouco o que está comparado com o que a Abrace reporta do nosso setor, né? A gente tem um crescimento de vendas 7,9 pontos percentuais acima da média da indústria, né? E a gente tem aqui, então, esse crescimento aqui do nosso terceiro TRI de 24, 8,9%, por cento, né? Olhando o que foi o PCA, quase 6 pontos acima do que era, do que é a média do TRI, né? Olhando o comparável. É, bem, e obviamente a gente, lembrando que aqui a gente já excluiu São Carlos, né? Então, se a gente tiver o efeito de São Carlos aqui, a gente estaria com uma venda ajustada de 10,3, tá? Mostra, obviamente, então, vendas, a gente sempre, nosso principal indicador, a resiliência do nosso portfólio, a robustez, né? E eu acho que à medida que a gente vai fazendo essa mudança de mix, qualificando os nossos shoppings, a gente vai reforçando um pouco esse outperformance que a gente tem visto aí nos últimos trimestres. Falando um pouco também da ocupação, que está do outro lado do slide aqui, a gente chegou no final do TRI com 95,9, né? A gente tem falado bastante sobre o nosso esforço aqui de fechar a diferença da área vaga, e a gente falou também bastante sobre fechar com qualidade, né? Esse indicador, né? Uma coisa que é muito importante também, que a gente vai medindo ao longo dos meses, não é só o que a gente inaugurou, né, dentro do trimestre,
né? A gente teve inaugurações importantes ao longo desse trimestre, né? Mas, por exemplo, assim, a Balenciaga, que inaugurou aqui no Iguatemi, São Paulo, que são 300 metros quadrados. Eu sei que todo mundo fala que parece, a loja parece maior porque tem aquela frentona de vidro, mas ela é um pouco mais de 300 metros quadrados, mas é uma importante marca para a gente, num conceito novo de Balenciaga. Então, mesmo a gente vem fazendo várias importantes inaugurações, mas esses próximos meses aí a gente tem algumas coisas importantes. Então, no quarto tri a gente vai ter a inauguração da flagship da Tiffany. A gente teve ontem no JK, ontem não, anteontem no JK a inauguração do Manioca. A gente tem hoje a inauguração do Almanara no Ribeirão. Então, são movimentos bastante importantes para a gente. E, como vocês sabem, a gente já assinou contratos importantes para 2025, algumas coisas relevantes em termos de ineditismo. Primeiro, a H&M, que a gente vai ter aqui no Iguatemi São Paulo. A gente assinou também com a Comme des Garçons, para começar no segundo semestre de 25, e a Alo Yoga, que deve começar no primeiro semestre de 25, no JK. Essa parte de marcas inéditas, muito importante, né? É sempre uma das coisas que a gente fica medindo. Isso no slide 4, tá? Olhando um pouco já pro slide 5, acho que a gente está olhando aqui um pouco da parte de alocação de capital, né? Também foi um trimestre bastante movimentado. A gente teve os investimentos, do que a gente tem falado bastante aí nos últimos, eu vou falar assim, meses, trimestres e tudo mais. Então, a gente finalmente concluiu a venda da participação nossa no São Carlos, que é a totalidade do que a gente tinha, os 50%, né? E um pedaço do que a gente tinha no Alphaville, 18%, tá? Então, a gente está falando aqui, né, conjuntamente de um cap rate de 8,3, então a gente fez um trabalho importante aqui de precificação, acho que bastante atrativo para a gente, e a gente combinou, então, a saída da administração de São Carlos, né, terminando agora no final do mês de novembro. Por outro lado, a gente concluiu também as aquisições, a gente teve a conclusão do Rio Sul, né, a transação bastante complexa aí, envolvendo várias partes, e então, na nossa parte, a gente ficou com 16,6% do shopping, são 360 milhões de reais na nossa parte, 70% à vista e o restante pago em duas parcelas anuais, corrigidas pelo CDI, um cap rate implícito aí de 7,7%. Né? Se a gente inclui todas as taxas de administração, de corretagem e tudo mais, a gente fez um cap implícito aqui para a gente na nossa participação de 11%, e a gente começou sexta-feira passada oficialmente a nossa administração do shopping, tá? A gente já estava fazendo um handover desde o final de setembro. A gente tem uma troca, assim, o nosso pessoal vai para lá, o pessoal da administração do Rio Sul vem para cá, entender um pouco melhor como a gente como a gente opera, tal, mas a gente oficialmente, então, tomou posse da administração no dia 1º de novembro, e a gente deve, então, obviamente, continuar nossos trabalhos como a gente sempre faz. Guatemi Ribeirão Preto é uma parte bem pequenininha. A gente comprou 0,96% do Ribeirão Preto, são 4 milhões, 10% à vista e depois 12 parcelas corrigidas pelo PCA. Então, cap rate aqui super mega atrativo, obviamente, de 10,8, também concluída nesse trimestre. Passando aqui para o slide 6, falar um pouco da expansão, a gente lançou oficialmente, então, a gente já tem falado isso nos outros trimestres também, mas a gente fez o lançamento oficial com os nossos parceiros lojistas da expansão do Shopping Guatemi Brasília. A gente está falando aqui de uma expansão realmente importante para a gente. O shopping vai de 35 para 50 mil metros quadrados, são 15 mil metros de ABL adicional. A gente está falando de um CAPEX de 263 milhões na participação do Iguatemi, e isso significa 90 lojas novas, né, que conecta ali na ala internacional do shopping, para trazer não só marcas internacionais, mas novos restaurantes, novas âncoras e tudo mais. Então, a gente deve começar as obras da expansão por volta do primeiro tri aí de 25, começando com as interferências e tudo mais, e 18 meses de duração aí da expansão e algumas fotos, renderings aí do que será essa parte da expansão, com uma parte muito bacana, assim, aberta,
que eu acho que traz um charme todo diferente aí para o nosso empreendimento do Brasília. Falar um pouco também no slide 7 de alguns reconhecimentos que a gente teve importantes. Eu acho que a gente teve no Estadão, né, as marcas mais, né, a gente teve o Iguatemi São Paulo como o shopping mais amado de São Paulo. Eu acho que para a gente, obviamente, é super importante. A gente está falando da nossa flagship, né, onde tudo emana daqui, né? A gente está falando da nossa cultura, da nossa experiência, do que a gente consegue trazer. O shopping mais antigo da América Latina, então não assim, é sempre maravilhoso ser reconhecido e também amado, dessa forma. E o Shopping Pátio Higienópolis, que foi eleito também a melhor praça de alimentação, também muito bacana, porque é um shopping que a gente está na administração há um pouco mais de 10 anos, é um shopping que a gente vem transformando ao longo dos muitos anos, né? E a gente começar a ter esse tipo de reconhecimento também mostra que o nosso trabalho é bastante efetivo. Acho que do outro lado, a gente está falando do Great Places to Work, há muito tempo a gente já usa o Great Places to Work para fazer nossa pesquisa de clima aqui dentro da companhia. É uma metodologia bacana, porque a gente consegue se comparar com o resto do mercado, né? Então, para a gente ter 83% de favorabilidade nessa pesquisa é muito importante. A gente tem mantido o índice alto de favorabilidade ao longo dos muitos anos. A gente cresceu em relação a 23, né, 2 pontos percentuais, mas a gente já está numa nota bastante alta. Então, isso daqui mostra um pouco a nossa manutenção e cuidado aí com nossos colaboradores. E eu acho que uma coisa nova do Great Places é que a gente recebeu um selo agora de saúde mental, tá? Então, Great People Mental Health, que é o novo selo, fala um pouco do nosso trabalho que a gente tem de acompanhamento dos nossos colaboradores. A gente tem vários mecanismos aqui e parceiros que ajudam a gente a fazer esse trabalho de acompanhamento, não só no dia a dia do trabalho, mas dos nossos colaboradores, mas também das suas famílias, né? E a gente tem um trabalho bastante próximo aí em termos de oferecer várias coisas de saúde, acompanhamentos, análises, né? Instrumentos, enfim, acho que é um reconhecimento desse trabalho que não é de hoje, mas que também é bastante importante para a gente. Só não está no slide aqui, mas eu queria também falar um pouco aqui de processos de M&A, assim, dentro do processo de M&A, falar um pouco do nosso processo. A gente soltou aqui um comunicado do mercado, fato relevante de falar de Brookfield, né? A gente falou que a gente estava em tratativa aí para venda da participação da Brookfield no Pátio Paulista e o Pátio Higienópolis, né? A gente mandou esse comunicado no dia 9 de outubro, e a gente continua, então, nessas tratativas, continua com essa exclusividade, e por enquanto é o que a gente tem a dizer, tá? Agora eu vou passar para o Guido para falar um pouco aí de, de números e depois eu volto para fazer um encerramento. Bom dia, pessoal. Falando um pouquinho dos indicadores operacionais, já no slide 9, eu acho que vale mencionar aqui no terceiro TRI de 24 a variação do nosso número de shoppings, né? A gente aqui ainda não incluiu na base o Rio Sul. O Rio Sul foi adquirido através de um instrumento de securitização que foi um CRI, que foi o laço da operação, e a gente vem fazendo reorganização societárias, de tal forma que esse CRI vai ser desmontado até o final do ano e a gente vai consolidar já no próximo TRI os números do Rio Sul no nosso balanço, tá? No nosso gerencial. Então, vocês vão poder acompanhar. Então, mas nesse TRI a gente tira, né, a partir do dia 10 de setembro, o ativo Iguatemi São Carlos, que foi vendido na sua totalidade, e a gente tem uma redução tanto da BL total por conta da saída desse ativo, e também na BL própria por conta da saída do São Carlos e da venda de 18% do Alphaville. Conforme a gente mostrou no início do nosso release, a gente faz um caveat falando que todos os indicadores operacionais e resultados foram, de certa forma,
pouco impactados, mas foram impactados na sua totalidade por conta dessa movimentação, tá? Acho que ainda vale mencionar a movimentação que a gente fez no Marketplace, né? O Marketplace, ele vem sofrendo, vai entrar num processo de revitalização. A gente vem fechando áreas no Marketplace, a gente já fechou o primeiro piso, a gente também já praticamente fechou o térreo com todas as lojas naquela prumada onde vai ser demolida para a construção da, da, dos escritórios em cima da segunda laje, e a gente vai deixar um open mall aberto. Então, essa BL também acabou impactando os números da Iguatemi por conta desse retrofit que o shopping vai fazer. Mas, de outro lado, eu acho que aqui já falou, as vendas foram muito boas, as vendas de outubro a gente já divulgou, a venda prévia aí, a gente não é um fechamento total, mas é uma venda acima de 9%, muito em linha do que a gente vem operando ao longo do ano inteiro, né? É bom mostrar que a Iguatemi está com uma venda total nos 9 meses de 9%, lembrando que a gente teve um impacto grande em maio, a gente esquece, né, da tragédia que foi o Rio Grande do Sul, e que comeu um pouco da nossa venda, não fosse isso, a gente estaria com uma venda double digit o ano inteiro, tá? Mas no Tri não foi diferente, o semi-area sales aí, desconsiderando a venda do final lá do São Carlos, que saiu da base no dia 10, a gente teve um crescimento de 10,3%. O semi-store rent de 6,3%, com um ganho real aí sobre o PCA da ordem de 5%. É bom mostrar que o nosso semi-store rent vem demonstrando um ganho real na faixa entre 5% e 5,5% nos últimos trimestres. Isso aí denota a força aí da Iguatemi, mesmo considerando o IGPM praticamente zero nos últimos trimestres, né? O semi-area rent, ele sofre um impacto aqui basicamente do que eu falei, o Marketplace, ele perde aí quase 3 mil metros de base que ainda estavam no semi-area, que não estão locados mais, então se impacta fortemente, não fosse isso, o semi-area rent estaria aí orbitando na faixa de 5%, então o grande ofensor desse número foi o Marketplace. Cuja ocupação cai de 11,9 para 11, né? Muito por conta de uma venda mais forte que o rent, né? A gente é um trabalho que a gente vai fazendo paulatinamente, os contratos de locação têm prazo, enquanto a venda acontece mensalmente, então a gente vem trabalhando isso, mas no ano a gente teve uma queda de 0,5%, com cuja ocupação de 11,5%. Taxa de ocupação foi estelar, a gente batendo o que a gente falou aí, chegando em 96%, em linha com o cumprimento do soft guidance que nós demos no início do ano, de que a gente chegaria em 97 no final do ano. Eu acho que a venda por metro quadrado também crescendo 12%, né? Quando a gente vai para o slide 10, né, quando a gente fala do desempenho econômico financeiro, a gente teve um crescimento da receita líquida aí de 7,3 quando a gente olha ela sem o efeito da linearização, né? E quando a gente olha o EBITDA, um crescimento de 1,2 sem o efeito da Infracommerce, né, e sem a linearização, né? A gente teve um crescimento um pouco menor do que a receita líquida, porque no ano passado a gente teve a contabilização da revenda de pontos da Tiffany, né, que foi da ordem de 26 milhões, e esse ano a gente teve a contabilização de algumas revendas de pontos, mas a mais importante foi da H&M, que abre a sua primeira loja, como a Cris falou, no Iguatemi, São Paulo, né, no primeiro semestre, mas já pagou a revenda de ponto, né, a compra do ponto. Então, nós chegamos aí com 250 milhões. Acho que vale mencionar que o varejo vem crescendo. Ano passado, a gente saiu de um EBITDA ainda negativo, né, no terceiro TRI, e o varejo vem todo o TRI, desde o quarto TRI do ano passado, do lado positivo, com margens positivas, e a gente teve um crescimento aí de quase 208% aí no EBITDA do varejo, e a empresa fecha com EBITDA de 250 milhões. O lucro líquido crescendo 16%, reflexo de uma despesa financeira menor, função de uma dívida líquida menor e de uma taxa de juros menor, né? E também de uma alíquota de R similar ao que a gente praticou no terceiro TRI de 23, em torno de 17%. E o FFO crescendo 14%, com uma margem passando dos 50% nesse TRI, chegando a 51,4%. Tá? Indo para o slide 11, né, a gente fala da uma operação de liability, eu acho que vale a pena mencionar. A Iguatemi aproveitou
o fechamento dos spreads na parte de renda fixa, né? A gente emitiu uma debênture de 8 anos e pré-pagou uma debênture que tinha um duration aí de praticamente 3 anos, e a gente trocou esse vencimento pagando um prêmio de 0,5%. Isso é uma operação de CDI mais 1,80 para uma operação de CDI mais 0,45. Isso gerou um ganho sobre o duration de 3 milhões de reais, mas também melhorou o nosso prazo médio em 0,8 anos, né? A gente sai de 4,7 no segundo TRI para 5,5, né? E a gente também melhora o custo da dívida, saindo de 106,8 do CDI para 105,8, né? E a nossa dívida líquida aí chega em 1,67 vezes, tá? Então, a gente tem uma cobertura de caixa importante olhando o cenário dos próximos 5 anos, tá? Indo para o último slide, falando do guidance, né? A gente fecha os 9 meses com guidance, com o realizado da receita líquida em 5,7, num guidance de 4,8 no meio do guidance. Na margem EBITDA da Shopping, a gente está em 81,3 no piso do guidance, mas a gente sabe que o último TRI é o TRI mais forte do ano, sazonalmente, e a gente também tem operações de otimização de capital que a gente sempre faz todo ano, que devem entrar no quarto TRI, tá? E que vão trazer essa margem para cima, principalmente quando a gente olha o nosso land bank, né? E a gente já vem falando isso nos últimos TRIs. E a margem EBITDA total é também em 74,9. A gente também deve entrar dentro do guidance no quarto TRI, conforme eu já havia falado para explicar a margem EBITDA da Shops. E o investimento, a gente aí chegando no piso do guidance, mas a gente deve também, considerando o último TRI, ficar dentro do guidance até o final de dezembro, tá? Aí eu passo agora aqui para Cris fazer o encerramento para a gente abrir para o Q&A, tá, pessoal? Bem, pessoal, assim, acho que a gente está chegando aí no final de 24, bastante confiante para o último trimestre. São datas importantes, como sempre. A gente vai ter Black Friday, Natal, né? O Guido já falou um pouco da venda de outubro, que foi muito boa. Então, a gente continua investindo aí nessa rentabilidade da companhia. Eu acho que a nossa curadoria tem se mostrado o driver, né, dos nossos resultados. E a gente está muito focado aí em manter o nosso foco nas experiências do cliente cada vez mais qualificadas e únicas para traduzir isso nos bons resultados. E agora é isso aí. Estamos abertos para perguntas e respostas aí, como sempre. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clique no botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Cris, Guido. Obrigado pelo espaço. Pergunta aqui mais sobre a alavancagem, né? A gente viu aí que a alavancagem fechou aí 1,7 vezes EBITDA no TRI. Aí se me corrija se eu estiver errado, mas acho que é um dos menores patamares aí da história da companhia, né? Então, pensando aí em tudo que vocês têm no pipe, né, de alocação de capital, que patamar aí de alavancagem a gente pode esperar aí olhando para os próximos 12 meses, enfim, e qual vocês acham que é o patamar aí mais confortável de rodar? E a segunda, ainda em cima nesse ponto, né, da alavancagem, assim, a gente queria entender se vocês veem que faz sentido aí conseguir alguma linha de crédito para M&A indexada aí a TR, né, dada essa alta esperada Selic. Acho que é uma coisa parecida com o que foi feito no JK. Enfim, vocês veem isso aí uma possibilidade aí estudada. Obrigado. Olá, Pedro, tudo bem? Falando de alavancagem, a gente fechou em 1,67 vezes. Lembrando que a estrutura do Rio Sul, ela está dentro dos nossos financials, né? Considerando que ele, como é um instrumento financeiro, o CRI está lá, mas como o CRI ele tinha um instrumento de contas a pagar, ele também está a gente já tem a posse, mas não tem a propriedade. Então, a gente já tem a posse no investimento, no nosso balanço, e tem um contas a pagar no nosso passivo, que é a assunção da dívida que a gente assumiu
ao comprar esse CRI. Então, quando a gente liquidar o CRI, você baixa o caixa contra o contas a pagar e o investimento já está lá contabilizado no investimento. Então, considerando isso, você vai ver a nossa alavancagem indo para o final do ano em torno de 1,80, tá? A gente deve fechar isso. E considerando o cenário de alavancagem para os próximos 12 meses, né, considerando o que a Cris falou da nossa exclusividade, que a gente tem nesse processo de aquisição dos ativos remanescentes da Brookfield, a gente está olhando sempre uma alavancagem que não passa de 2 vezes dívida líquida e EBITDA, tá? E como a gente vai manter isso? Considerando a geração de caixa, o crescimento da FFO da companhia, que você aí projetando, você pode observar o crescimento do EBITDA e o FFO da companhia, uma geração forte para o ano que vem, né? Não diferente desse ano, né? E além disso, né, a gente vai trabalhar olhando também as oportunidades de mercado, olhando o que a gente fez quando a gente fez o Rio Sul. A gente fez o Rio Sul vendendo São Carlos e Alphaville, ou seja, otimizando a nossa estrutura de capital, e a gente deve olhar onde a gente tem excesso de controle para o ano que vem, aproveitando a oportunidade que os fundos imobiliários nos dão, e a gente vai também olhar a reciclagem de capital. E considerando esses movimentos, tanto de expansão e M&A, a gente deve limitar a nossa alavancagem ao máximo de 2 vezes dívida líquida ao longo até o final de 2025. Né? E falando um pouco da sua segunda pergunta, quando a gente fala de estrutura de alavancagem, eu acho que assim, a gente faz todas o que for mais barato, né? Então a gente tem um percentual de CRI dentro nosso perfil de dívida, a gente também tem debêntures e a gente também tem os créditos imobiliários. Eu acho que essas operações que a gente vem fazendo, estruturando, geram laços para crédito imobiliário e obviamente que a gente está estudando, porque é um funding barato que swapado a gente consegue fazer uma operação sub-CDI, como a gente fez no JK, né, quando a gente fez a operação. Então, a gente está bem atento a isso. Tá. Tá ótimo, Guido. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Maria Ângela de Castro, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Senhora Maria Ângela de Castro, sua linha está aberta. Pode prosseguir com sua pergunta. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, perfeito. Desculpa pelo problema. Bom, parabéns pelo resultado e obrigada por pegar a minha pergunta. Primeiro eu queria entender um pouco a trajetória de custos da companhia. A gente viu um aumento nesse tri na parte de custos de estacionamento e custos de serviço de terceiro, ali no nível das propriedades. O que levou a esse aumento e como é que vocês pensam a trajetória disso para os trimestres seguintes? E na parte de inadimplência, veio um volume bem surpreendente, né, tipo, vocês estão com uma inadimplência líquida bem confortável nesse tri, no negativo em 3%. Ainda tem espaço para recuperar aluguel? Parece que vocês chegaram num patamar que é que a companhia nunca esteve, assim, então a gente ainda deve ver espaço para essa recuperação continuar nos próximos trimestres, ou ela deveria voltar numa inadimplência nível positivo daqui para frente? Muito obrigada. Olá, Maria Ângela, tudo bem? Quando a gente olha o custo de despesa administrativa, né, a gente, na verdade, contra o terceiro TRI, a gente praticamente ficou em linha, né? Então, assim, teve sim um crescimento na parte de estacionamento, né? Basicamente porque ano passado a gente fez uma movimentação no estacionamento que foi a migração de uma que está previsto nas nossas convenções de condomínio, foi a migração da despesa de alguns estacionamentos que estavam na conta do PNL do empreendedor e passamos para o condomínio edilício, tá? Então, esse movimento foi feito ao longo do segundo e do terceiro TRI de 23, e como ele foi feito no acumulado ano, ele gerou uma base menor de comparação, por isso esse crescimento de 19%, né? Quando a gente olha os serviços de terceiros no custo, né, a gente vê aí isso, quando a gente olha no ano, né, a gente está crescendo 77%, mas quando a gente olha no TRI 89, é porque a gente fez uma migração e uma mudança entre o pessoal de comercialização, tá? A gente tinha um time totalmente próprio e a gente acabou diminuindo esse time próprio e aumentando o time terceiro. Então, foi basicamente uma movimentação de linha. Então, se você
vale olhar o pessoal e serviços de terceiros somados, que você vai ver que o impacto não é isso. Tanto que o pessoal está caindo, né, e custo está subindo. Então, um compensa o outro, tá? Então, foi basicamente essa movimentação. E a gente vai ver isso no quarto TRI já numa base comparada acertada, porque isso foi feito ao longo do segundo e do terceiro TRI do ano passado. Tá? Por isso essa diferenciação. Mas eu acho que vale ressaltar que a gente saiu no terceiro TRI de 22 de 26,5% de custo de despesa sobre a receita líquida, e a gente bate o terceiro TRI de 24 a 21%, tá? Então a gente vem derrubando esse custo de despesa, né, quando a gente olha só no lado do shopping, né, fortemente, tá? Então a gente tem uma queda nominal, né? Então não podemos nem falar o tamanho da queda real aqui, que se você considerar o IPCA, tá? Na inadimplência líquida, eu vou te ajudar aqui. A gente fez uma recuperação muito grande, principalmente de alguns depósitos judiciais que eram brigas do passado, principalmente relacionadas à época do Covid, que o pessoal tinha liminares sobre descontos e acabaram pagando sobre a forma de depósito judicial. Isso já estava até no PDD. A gente recuperou isso, tá? Então a gente vem ganhando todas essas ações, tá? E a gente teve uma recuperação de quase 8 milhões. Olhando a nossa inadimplência para os próximos tris, o que a gente vai ver? A gente vai ver aí uma inadimplência bruta muito baixa, a gente está orbitando uma inadimplência bruta de 2,5%, tá? Então, uma inadimplência bruta muito baixa. E nesse quarto TRI ela ainda deve ser negativa, porque a gente teve uma recuperação importante aí de um passivo que foi feito com a mudança, né, da operação do Starbucks, né, que a Zamp acabou assumindo, e essa recuperação foi feita toda no quarto TRI. Então, isso também vai gerar um ganho importante aí para a gente. Esse dinheiro já entrou agora em outubro. Então, a gente deve também mostrar uma inadimplência líquida no quarto TRI. Tá? Perfeito, super claro. E só um follow-up, essa inadimplência ainda tem potencial para ficar no patamar negativo para 2025? Como é que estão a evolução desses próximos processos? Eu acho que ela vai ficar bem baixa, tá? Eu não sei se ela vai ficar no mesmo patamar de 2024, mas ela vai ficar praticamente zero. Só, assim, reforçando aqui um pouco o que o Guido está falando, assim, obviamente a inadimplência, a gente tem dois tipos de inadimplência, dos lojistas que estão aqui dentro e dos lojistas que estão fora. Os que estão dentro, honestamente, é muito importante quando a gente vê essa venda crescendo, porque, cara, assim, não tem por que ficar com inadimplência se a venda está crescendo, entendeu? E quando você vê, assim, a gente pode até comentar depois com a nossa ocupação caindo, exatamente porque está sendo mais produtivo, manter essa inadimplência aberta. Então, a gente tem uma chance grande, realmente, sendo que a gente está performando bem na venda, recuperar com certeza a inadimplência. Por isso que a gente aposta nela baixa, porque a negativa um pouco depende do trimestre e das negociações que estão correndo, tá? Beleza, ficou super claro. Muito obrigada, pessoal. Valeu. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui também. A primeira, vocês podiam comentar um pouco, né, nessa troca de lojistas, né, a Cris até comentou na abertura, né, Balenciaga e tal, alguns lojistas internacionais. Eu queria entender um pouco mais essa dinâmica, pensando em relação ao custo de ocupação, né, porque eu tenho a impressão que esses lojistas internacionais, apesar de pagar um aluguel metro quadrado bem alto, né, o que é bom, o custo de ocupação normalmente ele é mais baixo. Então, a minha pergunta aqui é mais se a gente deve, de fato, pensar para frente, vocês com um custo de ocupação mais baixo, mesmo com aluguel crescente, por conta, vamos dizer assim, dessa mudança aí, ou vamos dizer, dessa qualificação de mix que vocês têm feito, né? Ou se quando a gente olha o custo de ocupação, de fato a gente tem que pensar nele voltando para o histórico e aí, enfim, isso tudo sendo capturado via crescimento de aluguel mesmo, conforme o IGP vai crescendo, enfim, vocês vão renovando os contratos. E a minha segunda pergunta é em relação ao fundo do BB, né? Que vocês até no fato relevante, vocês comentaram ali, né, da aquisição do Pátio Paulista e do Higienópolis, que também tem tratativas ali, eventualmente, do fundo entrar junto, se vocês estão pensando aí uma emissão ali de cotas no fundo, se isso já está sendo trabalhado também, qual um pouco do timing disso, se vocês têm alguma expectativa. Obrigado, bom dia. Oi, Camba. Então, falando um pouco aqui desse negócio de custo de ocupação, só para
desmistificar um pouquinho. Bem, primeiro, está super certo. O custo de ocupação individual dos internacionais, ele tende a ser mais baixo, tá? Mas o nominal dele é altíssimo, porque os caras vendem por metro quadrado um absurdo, então a gente tem, obviamente, uma rentabilidade por metro quadrado realmente incrível, tá? Mas no percentual sobre vendas, ele é mais baixo do que uma satélite normal, então, assim, a produtividade dele por metro quadrado faz com que ele realmente tenha esse custo de ocupação mais baixo. Então, só que ele puxa um pouco para baixo, mas ele não é tão relevante ao ponto de puxar o custo de ocupação inteiro da companhia loucamente para baixo, tá? Ele não porque eles são restritos a Iguatemi São Paulo, JK, Brasília e agora um pouco lá em Campinas e Porto Alegre, tá? Mas assim, de verdade, no mix das coisas, ele afeta um pouquinho, mas não é tanto assim, tá? Eu acho que o que a gente está vivendo agora é um pouco essa remodelação do nosso mix. Então, a gente tem qualificado o mix, não só com essa parte internacional, a gente tem feito muitos movimentos, tá? E a expectativa nossa é que no primeiro momento a gente capture isso no overage e depois, ao longo do tempo, a gente vai transformando esse overage em aluguel mínimo, tá? Então, sim, a expectativa nossa é crescer o custo de ocupação ao longo do tempo, mas tem um tempo da gente acomodar tudo isso, porque na primeira entrada ainda tem uma, entre aspas, vou dizer assim, acomodação dos lojistas novos e tudo mais, tá? Então, quando a gente põe uma Sephora no interior, quando a gente põe uma Almanara em Ribeirão, quando a gente põe, sabe, assim, esses são movimentos, assim, importantes para a gente, que trazem muita venda, que trazem o aluguel, mas que ao longo do tempo, então, a gente vai fazendo essa transformação do que é o percentual em AMM e assim vai indo, tá? Como a gente está assim nessa toada de fechar a vaga, né? A gente está no primeiro movimento, mas eu acho que a gente ao longo do tempo sim vai ver esse custo de ocupação crescendo sim. Então só a ponto de desmistificar aqui um pouco é que sim, é importante essa qualificação do mix com os internacionais, mas eles afetam não tanto assim, tá? No total do custo de ocupação. E aí, para sua segunda pergunta, eu vou dizer para você que você tem que esperar um pouquinho para essa resposta. A gente está em processo ainda de fazer as nossas contas e as nossas propostas aqui, então a gente não tem essa resposta tão clara ainda. Quando a gente tiver um pouco mais de notícia, a gente comunica a todo mundo, tá? Tá ótimo. Obrigado, Cris. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Tainan Costa, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Guido. Bom dia, Cris. Eu queria abordar um pouquinho aqui o CAPEX que vocês divulgaram no guidance de vocês. Né? Se a gente anualiza o valor desses primeiros 9 meses, a gente percebe que esse número ele seria, para o final do ano, aí, ligeiramente superior ao topo do guidance. Né? Então, eu queria entender assim, se vocês estão confortáveis com esse patamar de guidance para o final do ano e entender melhor o que eventualmente levou esse CAPEX para esse patamar, se foi algo mais pontual, sazonal de algum TRI, ou se o segmento de desenvolvimento imobiliário está caminhando em um pace mais rápido do que o esperado. E aí, olhando para 2025, a gente pode esperar esse mesmo patamar de CAPEX aí, em torno de 200 milhões, ou vocês acreditam que as novas aquisições aí, Rio-Sul, Higienópolis, Pátio Paulista, eles possam exigir algum gasto adicional com revitalização ou até mesmo expansão? Oi, Tainan. Assim, só para falar um pouco, assim, a gente está. É verdade que a gente deve terminar o ano no topo do guidance do CAPEX, mas a gente está imaginando aqui ficar dentro do guidance, tá? Até porque tem uma certa hora dentro dos shoppings que a gente para tudo. Ninguém faz obra em dezembro, tá? Porque é um serviço para o cliente numa época super busy nossa de negócio. Então, a gente tem um freeze de um monte de coisa. Então, ele não é exatamente proporcional, porque exatamente tem esse período de pausa, tá? Para acomodar Black Friday e Natal, especialmente, tá? Então, e esse ano, na realidade, a gente teve muita coisa acontecendo, de buscar algumas coisas que tinham ficado para trás na época de pandemia, não sei o que tal, que a gente chama aqui back of the house, tá? Que não é visível para o cliente quando ele circula no mall, mas é importante para a gente fazer a manutenção
dos nossos ativos, né, na parte operacional e tudo mais. Então, a gente teve uma retomada, sim, nessa parte de manutenção dos ativos, né, nesse back of the house. A gente teve, como vocês viram, bastante mudança de comercial, então isso implica em obra, junta a loja, desmonta a loja, não sei o que e tal. Então, essas coisas fazem com que esse CAPEX ficou um pouco mais alto. Lembra que esse CAPEX, o guidance, obviamente, não tem M&A, né? Então, ele vamos dizer assim, da operação propriamente dita, né? Mas tem muito a ver com essas coisas, tá? Então, no final das contas, assim, a gente tá dentro, vamos dizer assim, de uma normalidade e vamos ficar dentro do guidance. Para 25, a gente ainda está fechando os números, né? A gente está acompanhando o que vai ser o orçamento para Rio Sul e o que vão ser os nossos commitments para Rio Sul ano que vem. Então, a gente não tem essa resposta ainda. A gente deve soltar o guidance, como a gente sempre faz, na virada do ano, provavelmente, assim que a gente encerra o nosso exercício de orçamento, tá? Então, eu vou deixar também essa para a gente responder um pouco mais para frente. E só falando do desenvolvimento imobiliário, sim, ele acelerou um pouco no terceiro tri, tá, Tainan? Porque a gente teve ali alguns, principalmente na Casa Figueira, que ela tinha um licenciamento que faltava, então ela acelerou muito no segundo e no terceiro tri, que é o stand do bairro, né? Então a gente concentrou muito o investimento no segundo e no terceiro tri. Ela inaugura agora no começo do primeiro tri, tá? Então por isso que ele concentrou. Mas os investimentos em infraestrutura estão no seu pace, tá? Então, mas deu uma acelerada realmente no terceiro tri. Mas é como a gente falou, a gente vai cumprir o guidance aí olhando o final do ano, tá? Perfeito, Guido, Cris, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Aline Caldeira, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Guido. Bom dia, Cris. Muito obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria tocar um pouquinho na operação de varejo. Nesse trimestre, a operação cresce bem ano a ano, vocês bem explicaram, muito ajudado pela operação da Loewe, mas também cresce tri a tri. E eu acho que uma coisa que pelo menos me surpreendeu foi o nível de margem, provavelmente foi assim, um nível de margem EBITDA um dos melhores nos últimos trimestres. Então, se vocês pudessem tocar um pouquinho do que ajudou a explicar essa margem um pouquinho melhor na operação, e o que a gente pode esperar de crescimento nessa linha em termos de receita aqui para frente. Eu imagino que muito vai ser puxado pela parte do varejo mesmo. Vocês até mencionaram lojas novas que vocês estão trazendo a Comme des Garçons para operar também pelo e-retail. Então, se vocês pudessem dar um pouco dessa cor da tendência daqui para frente, seria legal. Aline, então, assim, essa parte do varejo, só, assim, uma das principais diferenças no ano contra ano, né, é que, lembra que a gente fez toda a remodelação do nosso Iguatemi 365, tá? E a gente reduziu mais ou menos um terço, 40% o número de marcas que a gente tinha no 365, mas a operação, na realidade, saiu de uma operação que queimava a caixa para uma ação de break-even to slightly positive, tá? Então, essa, assim, na margem, certamente essa é uma dos maiores impactos. Mas a gente também tem tido, a exemplo do que a gente vê nos nossos lojistas, né, nas lojas que a gente opera, a gente também está vendo uma performance muito boa, né? Não é só Loewe, não. Acho que a Loewe, obviamente, surpreendeu até o nível de vendas, mas eu acho que a gente tem várias marcas que estão com vendas realmente importantes. Birkenstock é uma que vende pra caramba, Polo, uma que vende pra caramba. Assim, tem muitas marcas, e marcas que também, assim, no seu life cycle, né? Também tem momentos muito bons, tipo Goiara, uma também que está indo super bem. Então, assim, eu acho que a gente tem, as marcas realmente estão vindo super bem. E isso, obviamente, ajuda a diluir o custo fixo do que é a operação de varejo, tá? Então, isso faz com que a gente tenha um resultado bastante positivo. Acho que, pensando um pouco mais para frente, eu acho que a gente tem, sim, expectativa, né, de trazer algumas marcas ainda para o ano que vem. A gente já falou aqui de Comme des Garçons, mas, assim, talvez a gente tenha para 2026 ainda algumas outras marcas. E, de novo, eu acho que a nossa ideia dessa operação de varejo é sempre reforçar
essa parte da inovação, do ineditismo, de viabilizar marcas novas no Brasil que talvez sozinhas não viessem, tá? Pelo menos não nesse momento. Então, e de novo, a La Balenciaga também, que é uma marca que a gente trouxe via e-retail, eu acho que sempre a gente pensa assim que existe um momento que eventualmente a marca vai take over, tá? E tudo certo, porque a gente trouxe, a gente teve, né, a exclusividade durante um tempo, a gente consegue trazer esse ineditismo para vários pontos, e aí a marca vai e caminha sozinha e faz parte do jogo, né? Eu brinco quase como uma incubadora. Então, é importante que a gente faça esse trabalho, sim, mas é importante que a gente faça esse trabalho com um resultado positivo, né? Que eu acho que foi o nosso grande foco nos últimos 18 meses e que a gente está mostrando agora nesse resultado. A tendência é aumentar um pouquinho, não é aumentar loucamente, que eu acho que aqui, obviamente, é um, é um negócio que ajuda a gente no nosso negócio principal, né? Mas então não é o negócio principal da companhia, mas eu acho que é uma parte importante nessa estratégia de diferenciação, tá? Perfeito. Ficou super claro, Cris. Muito obrigada. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, do Santander. Por favor, pode prosseguir. É, bom dia, pessoal. Bom dia, Cris. Bom dia, Guido. Parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta. Chama atenção a queda no custo médio da dívida da companhia do segundo TRI versus, né, agora no terceiro TRI versus o segundo trimestre, né? Então, Guido mencionou, né, essa oportunidade que vocês tiveram aí de liability management. Queria entender se vocês veem mais oportunidades para continuar fazendo esse liability management, uma vez que o mercado de crédito está bem favorável. Seria essa a minha pergunta. Obrigada. Oi, Fanny, bom dia. Sim, a gente fez uma operação muito assertiva, muito rápida, em 2 semanas, e a gente tem algumas debêntures, viu, Fanny, que vieram ainda lá da época da pandemia, quando os spreads de crédito sobre o CDI estavam bem elevados, né? Então a gente acabou indo matando, a gente tinha feito uma em 2019, 2020, logo no início da pandemia, a gente fez uma CDI mais 3, a gente já matou. Essa de CDI mais 1,80 a gente já matou, mas a gente tem uma operação ainda de CDI mais 2,20 que a gente vem estudando. A gente ainda não está no prazo de pré-pagamento, mas a gente está olhando a possibilidade, tendo em vista que o MTM dela já está considerando o real spread da companhia, né, na Ambima e o duration. Então, há a possibilidade, a gente está estudando e a gente deve anunciar algo em breve também, tá? A gente está estudando isso sim. Tá? Então, deve cair mais e melhorar o prazo médio, tá? Tá ótimo, Guido. Obrigada. Posso só fazer mais uma? Sim, Sim. claro. Obrigada, Cris. Sobre fundo imobiliário, né? Acho que esse steepening aí da curva de juros, a gente achou que a gente ia ver uma atividade bastante fraca dos fundos imobiliários, né? E não está acontecendo. A gente continua vendo os fundos imobiliários ainda agressivos com relação à compra de ativos, né? Então, eu queria só ver o que vocês podiam falar sobre esse assunto. O Guido chegou a mencionar, né, nas considerações iniciais dele, que ainda vê oportunidade para vender ativo, né, ano que vem. Queria só ver o que vocês poderiam comentar. Boa pergunta, Fanny. Eu acho o seguinte, né? Os fundos imobiliários, eu acho que tem fundos que têm uma estrutura mais fácil de captação, tá? E tem acesso a um canal de distribuição diferenciado. Eu acho que o BBIG Premium Malls, que é um fundo que a gente é o consultor imobiliário, ele também tem. Ele demonstrou isso no começo do ano. Eu acho que tem, e a gente vê aí ainda, mesmo com a curva de juros inclinada e com a NTNB 7%, os fundos imobiliários fazendo trocas e comprando e adquirindo. A gente viu próprio ontem a XP anunciando aí a aquisição de ativos dentro do portfólio da Allos. E a gente vem trabalhando isso, tá, Fanny? A gente tem muita parceria, eu acho que a gente vendeu Alphaville e São Carlos para fundo imobiliário, a gente vendeu o Iguatemi Florianópolis lá no passado para fundo imobiliário, a gente vendeu o Caxias para fundo imobiliário. Então, assim, a gente tem muita proximidade disso e a gente vê várias formas dos fundos imobiliários continuarem olhando para isso e a gente tem oportunidades interessantes para os fundos imobiliários na parte que a gente falou de reciclagem de capital e a gente vem oferecendo isso, trabalhando isso, tá? Então, a gente deve continuar fazendo
essa melhora da nossa estrutura de ativos, olhar trocando o rent por metro quadrado menores para o rent por metro quadrado maior. A gente vai continuar fazendo. Perfeito. Tá ótimo, Guido. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, Cris, Guido, obrigado pelo call. Então, duas também. A primeira, nesse ponto de custo de ocupação, né? Vocês acabaram de comentar que vocês acham que ele poderia aumentar um pouquinho para frente, né? Ele tá bem baixo aqui versus o histórico. Então, se a gente imaginar que o custo de ocupação ainda muito saudável para os lojistas, sejam 100 bips, 150 bips acima do que a gente vê hoje, né? Dado o patamar de venda alto dos lojistas e que está crescendo. Quanto tempo vocês acham que dá para aumentar? Vamos assumir que seja 150 bips. Quanto tempo dá para passar esses 150 bips a mais de custo de ocupação, via maior aluguel, claro? Seria 2 anos, né? Dado que um quinto dos aluguéis, dos contratos, maturam todo ano, né? Na média. Essa é a primeira. E a segunda sobre H&M, né? Então, agora que é bem público, vocês colocaram no release, que ela está indo ali para o Iguatemi São Paulo, numa loja de 1.300 metros. Se pudesse falar um pouquinho mais, né, sobre esse relacionamento com a H&M, né, que é uma fast fashion aí há muito tempo desejada para o Brasil. Vocês têm contrato de exclusividade, número um? Falar um pouco dos termos comerciais com um inquilino como esse, isso é muito diferente das âncoras que já existem, e para quais outros shoppings eles devem ir com vocês? Obrigado. Mazini, então, falando um pouco primeiro do custo de ocupação, é, você tem razão, assim, não é um movimento que acontece em 6 meses, tá? Eu acho que o movimento primeiro foi o fechamento de área vaga com a qualificação. E aí, ao longo do tempo, a gente vai capturando, então, essa proporção no overage, né? E as vendas e tudo mais. Então, assim, tipo, tem um tempo de acomodação. Não acho que seja uma coisa tipo 2, 3 anos, tá? Mas eu acho que certamente não é em um ano. Então, somewhere in between, tá? Mas é que os movimentos acontecem simultâneos, né? Por isso que não é tão fácil a gente dar esse pinpoint, porque o que acontece agora? Com quase 96 pontos de taxa de ocupação, né? E o ano que vem provavelmente um pouco mais acima que isso, voltando aos nossos melhores patamares de taxa de ocupação, a gente também começa agora num movimento de qualificação, porque sim, com 97, 98% de ocupação, de verdade, basically não tem mais espaço, entendeu? Então, todo mundo que entra, ou alguém sai para entrar, então tem agora também um trabalho aqui de demanda, que a gente está com uma demanda super forte, tá? E a gente agora, né, a gente começa a fazer um trabalho diferente, inclusive na parte de aluguel, tá? Então, as duas coisas, assim, elas andam hand in hand. Então, difícil um pouco dizer quando, mas eu diria que a gente está numa posição super boa de agora sim correr atrás, de puxar esse custo de ocupação daqui para frente, que eu acho que vai ser um dos nossos principais focos de 25 em diante, tá? Porque já que a gente já chegou na parte da taxa de ocupação, acho que agora a gente vai focar em qualificar o aluguel, tá? Não só o lojista, mas o aluguel do lojista que está chegando, tá? Até porque tem uma escassez, né? De verdade. Então, não só no Iguatemi São Paulo, né? Então, o JK é um perfeito exemplo disso, né? Não tem nada de área vaga no JK. Então, todo mundo que entra pagando da tabela para cima, entendeu? E com disputa, tá? Então, e a gente pode tranquilamente falar assim, cara, ok, você não quer, mas tem outro que quer, e outro qualificado que quer. Essa é o grande movimento agora que a gente tá buscando, tá? Eu acho que só fazendo mais uma observação, Mazini, você fala muito isso nos teus relatórios, é o IGPM, né? O IGPM também agora, a gente saiu de um acumulado negativo, de uma deflação do IGPM por quase 18 meses, 2023 quase inteiro, e 6 meses de 2024. E o IGPM hoje ele tá num patamar de 5,5 nos últimos 12 meses, deve bater aí 6. Olhando o médio do IGPM desse ano, que deve ter corrigido os nossos lugares em torno de 1,5%, 2%, nós estamos indo para um IGPM no ano que vem, médio de 5%. Né? Então, assim, isso ajuda e a gente vem fazendo um desconto muito baixo, né? Então,
como você vê no same-store rent, o over a gente faz o catch-up sobre a venda, que vem aumentando acima do AMM, e o desconto que vem cada vez menor. Então, isso vai fazer com que a gente melhore o custo de ocupação, além de todo o trabalho que a Cris falou, a gente já falou várias vezes, que os principais KPIs da companhia são voltados a melhorar o take rate da companhia. Então, a gente não vai sossegar enquanto não fizer isso. A gente tem várias frentes. Uma das frentes importantes é uma frente revisional, lembrando que os contratos são de 5 anos, né? A gente tem contratos de 2020 e 2021 que estão entrando em período de revisional, que é o terceiro ano do contrato agora, e a gente vem trabalhando, nós estamos com, numa base de 2.500 lojistas, nós estamos com quase 90 ações revisionais. Tá? A gente tem mais de 300 ações renovatórias discutindo aluguel, então isso vai trazer um impacto. Demora, porque depende do judiciário, mas a gente está falando que isso vai refletir, não em 6 meses, mas é o que a Cris falou, em between aí, entre 6 meses, 2 anos, 1 ano e meio, é isso aí. E aí, falando um pouco de H&M, então, acho que a gente lutou muito para ter a primeira loja, Mazini, e eu acho que é uma... Sim, essa conversa, só para vocês terem uma ideia, assim, cara, eu entrei aqui na Iguatemi em 2008, tá? Desde 2008 a gente conversa com a H&M, né? O VP comercial da época sentava do meu lado e eu lembro das conversas com a H&M, né? Cara, na mesa do lado e tudo mais. Então, não é uma conversa, vê que, assim, as coisas às vezes demoram para acontecer, né? E tem seus momentos. Eu acho que esse relacionamento de longo prazo, tanto com a H&M quanto com o operador, é uma coisa importante, né? Que determinou, talvez, essa... A gente fez um esforço grande também aqui para, obviamente, acomodar, porque não é uma metragem fácil para a gente, como vocês bem sabem, né? Mas eu acho que tudo deu certo e eu acho que a gente tem essa great novidade aí de ser a primeira H&M no Brasil, e também com algumas coisas importantes aqui. Então, a gente tem todas as collabs começam com a gente, tudo que é novidade que a H&M vai trazer começa sempre no Iguatemi São Paulo. Essa é uma das condições que a gente colocou aqui e que, obviamente, faz todo sentido do mundo, porque, cara, isso daqui é o shopping principal do Brasil e faz sentido a gente ter tudo começando por aqui, tá? Agora, exclusividade não, porque exclusividade, pô, os caras são grandes, então, né, a gente tem um rollout plan deles dentro do nosso portfólio de shopping, mas difícil imaginar que a gente vai ser os únicos, né, assim, os únicos a carregar a marca H&M, porque realmente é muito grande, e os caras têm que ter volume para dar certo no Brasil, tá? Então, isso não, mas eu acho que é importante sim ter esse rollout plan nos nossos shoppings. De novo, são metragens grandes, tá? Então, a gente tem que planejar com antecedência para que a gente tenha os espaços adequados para colocar eles dentro do nosso shopping, tá? Então, nos nossos shoppings, né? Plural. Então, isso a gente também está trabalhando com eles, né? Mas está todo mundo muito animado para o ano que vem com essa inauguração, porque é um marco, depois de tantos anos discutindo, né? Eu acho que é importante. Dentro também, só no espírito da coisa da inovação, né? De novo, a gente trazer o que é inédito primeiro, lançar no nosso portfólio, sempre muito importante, tá? E eu acho que mais uma coisa, assim, tipo, esse buzz, assim, do H&M, porque todo mundo sempre fala da gente, fala da Tiffany, né, fala da Balenciaga, fala da Loewe, mas eu acho que a gente está trazendo coisas como Sephora, como a Manara, como H&M, cara, assim, tipo, a gente está falando de coisas que, entre aspas, resolvem sua vida, não é, né, só do luxo, mas eu acho que nas lojas que são mais democráticas, que são mais do seu dia a dia, né, a gente também tem esse olhar importante para completar esse serviço para o nosso cliente final, tá? Então, de novo, acho que é uma boa novidade para a gente, é um movimento importante, mexe bastante na parte física ali da entrada do Iguatemi São Paulo, né? Então, são movimentos que realmente são relevantes para a gente. Mas é isso de H&M. Perfeito. Cris Guido, se você puder um follow-up bem rápido, na verdade, na pergunta da Faninha anterior de fundo imobiliário, essa última transação da XP Malls, que eles estão levando 3 shoppings, uma parte de 3 shoppings lá da Allos, eles estão pagando uma parte em cotas, inclusive, né? Talvez por os juros estar altos, aí tem que pagar em cota e não só em cash. Vocês
considerariam eventualmente fazer deal e levar a cota de FII, ou isso é fora da mesa? Ô, Mazini, a gente já teve essas conversas com os fundos imobiliários. A gente nunca levou cota, a gente sempre fez em cash, tá? A priori, desses ativos que a gente tem excesso de controle, que a gente estaria olhando para fazer reciclagem de capital, a gente está trabalhando em cash, mas obviamente que a gente pode, não é uma decisão clara aqui na companhia de não levar em cotas, tá? Mas tem uma possibilidade de ouvir e falar sobre isso, tá? Eu acho que é uma possibilidade. Claríssimo. Obrigado, bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Rafael Heder, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Guido, obrigado pelo espaço. A minha pergunta, eu queria tocar mais fazer um follow-up na questão de alocação de capital, mas mais entender com vocês o apetite da companhia atual para recompra. Eu sei que vocês estão com um plano em aberto, né? Mas até vendo o desconto que vocês próprios colocam no release de 70% para o NAV, eu queria entender se a gente pode ver mais na frente um programa um pouco mais arrojado e como isso poderia conversar também com esse target de alavancagem que vocês estão querendo de não passar muito da 2 vezes de líquido EBITDA. Seria essa, obrigado. Oi, Rafael, tudo bem? Então, no nosso programa de recompra, a gente tem, como você sabe, a gente tem um programa de recompra aberto, né? A nossa intenção é deixar sempre o programa de recompra aberto, porque a gente quer aproveitar, sim, os movimentos de preço, de ação e tudo mais. Mas eu acho que o quanto a gente vai investir nisso nos próximos anos tem um pouco, a gente tem que compor um pouco com os nossos desejos de tudo que a gente está fazendo, né, em termos de crescimento de portfólio e tudo mais, tá? Então a gente está falando de fazer expansão de Brasília, a gente está falando de trazer coisas novas para o Brasil, a gente está falando de fazer M&A, tudo bem que a gente tem uma parte aqui de reponderação de portfólio que ajuda a gente, mas então, sim, não é que a gente vai colocar todas as fichas nisso e muito menos o quinhão principal nisso, tá? Porque a gente tem alguns movimentos que eu brinco que o cavalo está passando, você não monta nele, passou e você não tem o que fazer. Então, é importante que a gente tenha a prioridade estratégica, né, das coisas que são oportunidades únicas. E então a gente tem que ponderar um pouco isso à luz também do endividamento da companhia, tá? Que com a perspectiva da não queda de juros, muito pelo contrário, né, de uma leve subida, né, isso custa também para a companhia. Então, de novo, acho que a gente tem que só entender direitinho. Eu acho que quando a gente soltar o nosso guidance para 2025, a gente pode até discutir um pouco melhor isso, porque a gente vai ter mais luz em cima de CAPEX e tudo mais, a gente pode falar um pouco mais disso. Mas eu acho que é um pouco isso, tá? Assim, eu não esperaria um quinhão importante nisso o ano que vem. Rafa, só complementando a Cris, né, eu acho que vale mencionar que essa recompra que a gente abriu, a gente fez parte em 2023 e parte aí ao longo dos 9 meses de 2024, mais focado no primeiro semestre de 2024, mas a gente tem ainda um saldo para fazer, a gente vai fazer, e a gente vem aí considerando recompra e dividendo, com um dividend yield aí próximo dos 5%. A ideia da companhia é olhando obviamente, os limites de alavancagem, que eu já falei, que a gente, considerando essa taxa de juros, o maior ofensor do nosso resultado é essa taxa de juros, porque ela não tem perspectiva de queda, né? A gente está vendo ela subindo, como a Cris falou, é manter para o ano que vem um dividend yield semelhante. Então, a gente vai olhar a limitação, Bem lembrado obviamente, também. da dívida líquida 2 vezes, e olhando todos os nossos movimentos que a gente vem fazendo, tanto de M&A, como de reciclagem de capital, e os investimentos que a gente já falou de brownfields aí, que a Cris mencionou, Brasília e os outros shops que estão em expansão. Não, perfeito, ficou super claro. Obrigado, viu, gente? Bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Igor Altero, do XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, né, sobre o deal dos pátios, se vocês estão vendo espaço aí para os fundos imobiliários, né, no caso, Rio Bravo exercer direito de preferência, né, mesmo nesse cenário mais desafiador do lado de captação, e no cenário base de vocês aí, o que seria o tamanho de cheque da Iguatemi para esse deal? E o outro ponto que eu queria perguntar também é, assim, queria entender um pouco
do bebê, né, do filho do bebê, o que vocês veem de firepower, ali, tamanho de fundo, né, olhando mais um prazo um pouco mais longo. Eram essas. Obrigado. Oi, Igor. Na realidade é o seguinte, cara, assim, não estamos no ponto de falar disso ainda. Eu acho que a gente está exatamente fazendo as nossas análises aqui dentro do nosso período de exclusividade para entender várias coisas, dentre elas quem vai participar com o quê, tá? Então, eu acho que o que eu posso dizer com certeza aqui é que certamente será uma composição de muitos players, tá? Não necessariamente os mesmos players para os mesmos shoppings, né? Eu acho que cada shopping tem um grupo diferente de pessoas interessadas. E a gente tem o ok de todos esses players para coordenar este trabalho, tá? Então, eu acho que talvez essa seja, assim, além de coordenar a parte, né, de precificação e tudo mais, que é o que a gente está confirmando agora, não sei o que tal, né? Eu acho que está indo super bem, é entender quais são os bolsos e os tamanhos e os cheques, e isso também, obviamente, tem impacto no que a gente está disposto a colocar e o que a gente tem para colocar. Agora, acho que, como o Guido já falou lá atrás, mais importante é a nossa meta aqui de ficar, né, numa alavancagem realmente de duas vezes dívida líquida para EBITDA para baixo, tá? Então, assim, é importante porque isso também tem a ver com a saúde financeira da companhia, tá? Então, e tem muita gente interessada, como vocês sabem, então acho que a gente não vai ter dificuldade de fazer essa composição, tá? Mas eu acho que é importante dizer que a gente que está coordenando isso, então, faz parte desse trabalho. Quando a gente tiver mais notícia, a gente conta, mas não é agora, tá? Tá ótimo. E sobre a questão do firepower, né, do Banco do Brasil, né, o tamanho do fundo, o que vocês imaginam que pode ser mais olhando um prazo um pouco mais longo? Igor, também isso está dentro desse vamos ver, porque obviamente isso tem a ver com o BBIG, né? Eles estão avaliando também o que eles vão fazer, então a gente não está nesse ponto agora de conversar sobre isso, tá? Não, tá claro. Obrigado, Cris. Tá bom. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, gente. Duas perguntas rápidas. Na questão dos M&As, aí só fazer um follow-up, né? Se a nossa conta não estiver errado, o term sheet deveria terminar amanhã, né? Enfim, eram 30 dias, foi assinado 7 de outubro. A gente pode esperar, esse prazo ele pode ser, né, enfim, estendido, amanhã ou depois a gente já tem um pouco essa visão dessa estrutura que a Cris comentou que está sendo estudada, seja de participação, seja de preço, então entender um pouco o timing disso. E a segunda pergunta, vocês até comentam no release da recuperação no Rio Grande do Sul, enfim, da recuperação dos ativos, mas também no call passado vocês tinham comentado que existiram alguns descontos em aluguel, enfim, tiveram alguns one-offs. Só entender se tudo isso já foi recuperado e é uma coisa que já ajudou nessa inadimplência líquida né, negativa nesse tri, ou se isso também é uma coisa que pode ajudar ali o quarto tri também. Obrigado, gente. Oi, Mota, em termos do período de exclusividade, sim, eu acho que ele não é tão, assim, tipo, written in stone. Eu acho que depende um pouco das informações que a gente está recebendo, e, obviamente, isso daí dá uma certa flexibilidade para a gente discutir, mas eu diria que essa primeira rodada, vamos dizer assim, certamente em novembro a gente está concluindo, e aí a gente pode ter um pouco mais de informação para passar para o mercado, mas não é agora, né? A gente está literalmente assim nos finalmente, faltam algumas coisas a não serem entregues e a gente tá esperando um pouco isso para concluir as nossas análises, tá? Aí um pouco mais para frente, então, durante esse mês, provavelmente a gente tem um pouco mais de notícia, tá? Em termos de Rio Grande do Sul, de fato, a gente viu uma recuperação muito forte, muito rápida, tá? Foi até uma surpresa. Na nossa expectativa, quando aconteceu tudo, pessoalmente, até eu achei que a gente ia ter um drag um pouco maior, e não, foi muito rápido mesmo a recuperação. Guatemi, Porto Alegre, Novo Hamburgo e até o Praia de Belas, que foi o que mais sofreu, realmente tiveram reviravoltas muito, muito importantes e muito rápidas. Então, eu diria que o Iguatemi Porto Alegre e o Novo Hamburgo já estão praticamente estão normais, né?
fluxo, preço, desconto, tudo. Praia, ele tá quase. Ele tá ok na parte de descontos, eu acho que o fluxo, ele tá um pouco mais para trás, mas só porque o entorno, assim, não tem a ver com os lojistas, não, tem a ver um pouco mais com o entorno, que também tá voltando um pouco mais devagar, mas que também tá vindo, ele tá quase agora igualando o que seria o fluxo esperado, tá? Então, acho que tudo dito e feito, eu acho que, né, nesse episódio a gente já está para trás. Eu acho que ele nos deu aprendizados importantes, honestamente, assim, sobre as coisas que a gente tem que mitigar nos ativos, principalmente no Praia de Belas, tá? A gente, depois da passada a enchente, a gente fez um plano de recuperação da parte física dos ativos, principalmente Praia de Belas, mas já endereçando várias coisas que a gente viu que não estavam prontas para este tipo de alteração climática e que a gente está, eu diria assim, muito mais resiliente para qualquer tipo de coisa que se repita, né? Hopefully never, mas assim, já pensando aqui, fazendo o plano B, para um próximo episódio desse que possa acontecer de novo, tá? Então, isso também, né, assim, a gente não só saiu dessa parte, vamos dizer assim, financeira, né? Mas eu acho que na parte física, bastante mais resiliente, tá? Perfeito, obrigado, Cris. A nossa próxima pergunta vem de Igor Machado, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Cris. Bom dia, Guido. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria tocar no ponto de aluguel por metro quadrado, né? Teve uma pequena queda aqui, tri contra tri, e quando a gente olha para os ativos, a gente vê que Iguatemi e São Paulo caiu 4%. A Cris comentou aqui que no quarto trimestre vocês param com as obras, né? E eu queria entender se essa queda tem relação com as obras e se vocês esperam que possa influenciar de novo no aluguel dos ativos que estão em obra para os próximos trimestres também. Obrigado. Oi, Igor, assim, no Iguatemi São Paulo, especificamente, a gente tem um efeito aqui de muitas coisas que vão inaugurar aqui nos próximos meses, tá? Especificamente, assim, a Tiffany, né, que é um espaço grande, né, e importante para a gente, ele deve inaugurar agora no quarto tri, final de novembro, e a gente tem vamos dizer assim, a liberação da praça de alimentação, que também é uma coisa muito importante, né? Porque ele vai tirando lojinhas, então a gente tem algumas mexidas importantes ali também. Então, assim, como o Iguatemi São Paulo é um lugar super mega, né, lotado, né, assim, com praticamente nada de área vaga, qualquer coisa que aconteça, você fica sem aquele rendimento. Então, é uma coisa importante, tá? Mas eu acho que isso aqui é só um blip, né, assim, no temporário, porque na hora que inaugura, eu tenho certeza absoluta que inaugura muito mais forte do que a gente tá performando hoje, né? Essas mexidas, elas fazem parte, tá? Assim, você vê, assim, tem algumas coisas que, se andar pelo shopping, você vai ver que tem lojas que estão mudando de lugar e tudo mais, tem a ver com toda essa acomodação que a gente tem para as operações novas, tá? Eu acho que vale só, Igor, mencionar, né, que, na verdade, o aluguel é uma parte, né? A gente tem lembrando que os nossos contratos é um percentual sobre a venda com mínimo garantido corrigido pelo IGPM. O percentual sobre as vendas é um evento, é um valor importante que a gente faz, o catch-up, e você vê que o aluguel percentual vem crescendo muito acima do AMM, porque a gente vem fazendo catch-up sobre as vendas, não na sua totalidade, mas a gente vem mostrando isso, o quanto mais lojistas estão passando o break-even, atingindo o break-even. E quando você olha o Iguatemi São Paulo, tri contra tri, mesmo considerando essa movimentação, que tem dois pisos fechados ali no meio do mall, você tem a praça de alimentação que a gente está mudando para cima para fazer movimentações, a gente tem um crescimento de 5%, considerando aluguel mínimo overage e o lock temp, né? E quando você olha o portfólio inteiro, né, o único que puxou esse número para baixo
obviamente foi a saída do São Carlos, né? Mas é porque a gente teve um efeito aí de nutrir de 2 meses e teve um efeito aí grande do marketplace, como eu falei, que é o fechamento de quase 6 mil metros de área bruta locável, que impactou fortemente aí a receita de aluguel, tá? Mas lembrando que assim, o AMM não é sozinho, tá? O contrato é um percentual sobre a venda e a gente trabalha muito, né, para aumentar esse percentual e a gente captar no overage e que isso, o overage, quanto mais o lojista está acima do break-even, mais nos dá a possibilidade de aumentar o AMM e subir o aluguel por metro quadrado e aumentar a ocupação do lojista. Super claro, pessoal. Obrigado. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra à senhora Cristina Betts para suas considerações finais. Senhora Cristina, pode prosseguir. Bem, primeiro agradecer de novo a participação de todos aqui no nosso call de resultados. Acho que a gente está super bem posicionado aqui no quarto tri para realmente concluir um ano muito bom em termos de resultado, mas principalmente em termos de perspectiva para frente, 25 em diante, assim, em termos de mudança, de mix e de fechamento de área vaga. Acho que a gente realmente está criando aí uma fundação importante para os resultados dos próximos anos, tá? Então é isso, estamos aqui à disposição. Se tiver alguma pergunta ainda, nosso time está todo aqui à disposição. Se não, nos encontramos após o Natal e após as férias para o nosso call de quarto tri. Obrigada a todos e boa semana. Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem se desconectar agora.